Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje, Deus vai nos mostrar que a confiança em outras pessoas pode nos levar para a ruína. Nem todas as pessoas são confiáveis e a gente só aprende muitas vezes com o passar dos anos. Tem pessoas que parecem tanto serem amigas e que vão nos ajudar, quando na realidade estão querendo nos colocar para baixo ou até tentando nos ajudar, mas não sabem dar os conselhos bons. Por isso, temos saber em quem confiar. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui o profeta Jeremias é usado para falar por Deus. Ele diz: assim diz o Senhor. Quando os profetas da época do Velho Testamento, que eram realmente homens de Deus como Jeremias, Isaías, Ezequiel e todos os outros citados na Bíblia, abriam a boca para dizer: assim diz o Senhor. Era um decreto vindo realmente de Deus. E precisamos nos atentar nesses decretos. Maldito é o homem que confia no homem. Muitas pessoas, através deste versículo, dizem, e até alguns pregadores, que Deus vai amaldiçoar aqueles que confiam em outras pessoas e não confiam nele. Eu discordo um pouco desses pensamentos e dessas interpretações, pois Deus aqui está dizendo: maldito é. Então, está no presente. Ele está dizendo que quem confia em pessoas é maldito e não será maldito. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é. Porque ele está decretando que todos, sem exceção, que confiarem em pessoas acabam trazendo maldição para a vida delas. Deus não quer amaldiçoar ninguém, pelo contrário, ele quer abençoar. Quando ele dá esse decreto, é para que as pessoas fiquem alertas, para que elas não tenham a vida amaldiçoada pelas suas escolhas. Eu te pergunto, você confiar em Deus é ou não a sua escolha? Claro que é. Se você confia nele, as coisas acontecem diferente. Querem ver um exemplo? Você vai ao médico e ele te dá uma notícia sobre uma doença e fala: você terá que fazer uma cirurgia urgentemente, senão você corre o risco de morrer. Aí, você, ao invés de declarar: doutor, eu posso até operar, mas eu confio em Deus e nada irá me acontecer, você declara: então, doutor, é isso mesmo que o Senhor está falando? Terei que operar às pressas? Quando o Senhor poderá me operar e o que eu tenho que fazer? Sabe o que aconteceu aqui? Você confiou nas palavras do médico mais do que confiou em Deus. Aí sabe o que acontece? A maldição vem. Ah, pastor, mas se a pessoa estiver doente e tiver mesmo que operar? Sim, o médico pode ter diagnosticado certo, ela pode estar doente, mas Deus não é Deus de milagre? Deus não é Deus das causas impossíveis? Se você confiar em Deus, antes de você entrar em uma cirurgia, Deus te livra e te cura. Porque você resolveu confiar nele, é assim que funciona. Mas se você prefere confiar naquilo que o médico disse, isso pode se tornar uma maldição na sua vida. Pode ou não? Pode ser algo que você faça a cirurgia e não aconteça nada, mas pode ser que venha sequelas. Aqui eu dei um exemplo entre pessoas que pouco têm, podemos dizer, intimidade. É somente aquela coisa médico-paciente. Muitos médicos se tornam até amigos, mas na maioria das vezes é somente aquela coisa de consulta de rotina. Mas por que falei isso? Porque tem pessoas que têm amigos ou até familiares que o que essa pessoa falar, está falado. Ninguém muda a opinião. A pessoa confia tanto que esquece até de orar e pedir uma direção a Deus. Para que orar se já pegou o conselho com quem ela acha que devia pegar, que ela acha que está certo? Cuidado! Por mais que as pessoas queiram o seu bem, elas erram, elas são falhas e vão te decepcionar. Deus é o único que não erra, não falha e te dá a direção certa. Por mais que a gente ache que a direção está errada, podemos ir na contramão, porque Deus vai fazer todos os carros andarem na mesma direção. O próprio profeta Jeremias tentou sair da direção de Deus, pois ele era muito jovem quando recebeu o seu chamado. Jeremias capítulo 1, versículos do 6 ao 8. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás,
e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando Deus nos dá a direção, Ele já nos dá a solução. Ele, com outras palavras, falou para Jeremias: pode ir, porque aonde quer que você vá, eu estarei contigo. Não tenha medo. Questão de confiança. Deus falou, você ouviu e obedeceu. Você está confiando. Mas quando Deus fala e você desobedece, prefere se aconselhar com o homem, simplesmente tudo dá errado. É aquela pessoa que claramente Deus está falando e mostrando a direção. E a pessoa, ao invés de ir, vai consultar o pastor para saber o que deve fazer. O pastor é homem, é falho, muitas vezes erra. Talvez Deus esteja te dando um caminho meio doido, um caminho estranho, mas você sabe que é Deus falando. E o pastor vai dizer o quê? Não faça isso, não vá por esse caminho. Aí é questão de você confiar em Deus ou confiar no pastor, e muitos confiam no pastor. Aí, ao invés de receber bênção, vem a maldição e o pastor ainda se torna o culpado. Mas pergunto, não foi você que deixou de confiar em Deus e foi confiar no homem? A escolha foi sua. E que culpa tem o pastor de ser falho e não saber que aquilo vinha de Deus? Você sabia e até disse para ele, mas ele, na sua limitada sabedoria, diz: irmão, acho que isso não é de Deus. Ele não sabia que era de Deus. Temos vários exemplos na Bíblia de coisas totalmente contrárias ao que qualquer um faria, mas Deus manda fazer. Deus, quando mandou Moisés libertar o povo do Egito, Moisés tentou sair fora, porque dizia: eu não posso, não dá, eu não vou conseguir. A direção era ir na direção contrária de que todos iriam, ou seja, na contramão. Mas Moisés resolveu confiar e foi. E o que aconteceu? Ele libertou. Se ele fosse consultar alguém, pode ter certeza que todos diriam: você está louco? Libertar o povo do Egito sozinho? Então temos que aprender que, por mais que temos pessoas que gostam de nós, não podemos confiar em todos os conselhos dados. Minha mãe sempre dizia: se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Então, nem todos os conselhos de pessoas serão maldição. Não, não serão. Mas acabam se tornando quando Deus te dá a direção e você resolve pegar a direção das pessoas. Se você quer andar em caminhos certos, pegue conselho com o único em que você pode confiar plenamente. Ele se chama Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que temos que nos aconselhar com o Senhor. Tem muitas pessoas confiando naquilo que os homens falam e deixando de confiar no Senhor, e por isso a vida delas acaba sendo amaldiçoada. Pai, não que o Senhor queira amaldiçoar ninguém, pelo contrário, o Senhor quer abençoar. Mas por mais que o Senhor fale, por mais que o Senhor grite no ouvido dessa pessoa, a pessoa vai pelo caminho contrário. Aí acaba se tornando maldição na vida dela e ela depois ainda culpa o Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que vê aquilo que ninguém vê, e o Senhor sabe o futuro de cada um. O Senhor sabe que essa pessoa está indo na direção errada. O Senhor está mostrando, mas ela realmente não quer te ouvir. Ela quer ouvir pessoas que ela acha que vão dar o conselho certo. Pai, perdoa. Perdoa porque essas pessoas não sabem o que fazem. Elas estão apenas indo na direção humana, mas nós temos que ir na direção que o Senhor nos dá. Desde já eu te agradeço porque sabemos que o Senhor sempre nos dá o melhor caminho. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que realmente precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.